um momento na minha vida em que eu não tive a minha esperança viva, né? E eu me lembro, queridas, que era assim, lá fora estava tudo bem. O mundo estava muito bem, todo mundo lutando, ganhando, né, o seu dinheiro, conquistando, tendo as suas promoções, né? E eu estava no meu trabalho e lá fora estava tudo bem. Mas na minha vida, dentro de casa, não estava tudo bem. Na verdade, era uma fase assim que a minha vida estava desmoronando. Então, eram muitas lutas pessoais, né? Eu já era cristã, eu já conhecia o Senhor, né? Mas mesmo assim, eu passei assim por um vale, uma tristeza muito grande. E foi a época que meu filho nasceu. Meu filho hoje tem 16 anos, né? E foi um momento muito difícil. E como eu tive que reestruturar toda a minha vida, o meu entendimento, e foi nesse momento também que eu fui para a Igreja do Nazareno, aqui de Indaiatuba, né? E eu tomei uma decisão. A minha decisão é que eu ia caminhar com mulheres que tinham relacionamento com Deus. Amém. Eu precisava de fortalecimento, eu precisava de amparo, eu precisava de ajuda. E nesse momento eu me apoiei na igreja, na comunidade de fé, né? Então eu já sei, assim, por exemplo, a Deusa que está aqui na live é uma das que já estavam na igreja logo que eu entrei, ela entrou também. A Contita, que é minha irmã de sangue, minha mãe na fé, que orou muito, foi uma época que a família também me deu apoio bastante, né? E algumas lições que foram necessárias para ser aprendidas durante o tempo em que eu passei por muitas dificuldades, sabe, Luciana? As dificuldades elas eram emocionais, espirituais, né? Então, a primeira lição que eu aprendi foi que eu precisava desenvolver relacionamentos baseados na palavra de Deus. Eu não era uma pessoa muito fácil de ter amizade, de ter, né, aproximação. E isso era do meu perfil, não era problema das pessoas. Eu sabia que eu era muito fechada, né? Mas eu percebi que se eu ficasse fechada, eu não receberia o que eu precisava, que era a cura. Amém. E isso estava no relacionamento com as pessoas a partir daquilo que Deus precisaria fazer na minha vida através das pessoas, né? Pastora, Então, eu te cortando um pouquinho, a gente sabe que o ditado, me diga quem tu andas, que eu diga quem tu és, não é bíblico. No não, entanto, ele é muito verdadeiro. A tem, Joyce Meyer fala do termo que eu amo, que são conexões divinas. Eu tenho aqui é um grupo verdade. Conexões Divinas na minha vida. Não que uma pessoa seja mais importante do que a outra, não é isso, mas tem Não, pessoas que Deus usa para impactar a nossa vida e nos alavancar. isso, Então, como a gente exatamente. precisa procurar saber o que a gente espera, foi o que a pastora fez, decidiu, né? Como eu dizia ontem para o pastor Carlos, eu creio que tem um poder na decisão e a gente decide e escolhe aquelas pessoas com quem a gente vai desenvolver uma conexão divina. Elas não serão mais amadas do que as outras, mas elas nos ajudam a alavancar, né? E, na verdade, Luciana, quando eu fui para essa comunidade, que é a Igreja do Nazareno, eu não conhecia ninguém. Não foi uma amiga que me levou. Eu tinha certeza que isso era uma direção de Deus, né? Amém. E nessa caminhada na Igreja do Nazareno, eu tenho assim uma história de amor, uma história de restauração, uma história de resgate da minha vida emocional. E, inclusive, quando eu entrei na igreja, né, que eu fui para a Igreja do Nazareno,
eu estava desconstruída em muitos aspectos pessoais. E eu lembro que na época eu passei por aconselhamento, gabinete pastoral, né, e junto com isso tinha as amizades das mulheres. E eu me lembro que o meu pensamento era o seguinte: elas se reuniam de sexta-feira, eu não conhecia ninguém, e eu falava assim, não, eu vou sentar lá na sala junto com aquelas mulheres e elas vão ter que conversar comigo. Porque eu não tinha amigas, eu não tinha pessoas para eu poder compartilhar aquele momento de dificuldade, né? E eu falei assim, não, elas vão ter que conversar comigo, elas não vão ficar sem falar comigo, né? E foi muito bom porque uma das pessoas que estavam na caminhada hoje é a pastora Márcia. E ela é uma pessoa que tem muita afinidade, a gente se ajuda muito, né? E outro detalhe que foi muito importante é que nessa caminhada eu conheci meu marido, né? Olha, Quando eu comecei, eu fiquei na igreja, eu andei, caminhei um tempo e um dia eu conheci essa pessoa e o Senhor deu essa possibilidade e nós nos casamos faz 15 anos, né? amém. Então, é uma história de resgate, de restauração. E o que eu percebo? Que a partir de um momento em que eu fiz um propósito, eu comecei a cultivar a esperança. E aí é que entra a questão do nosso tema. A esperança, ela precisa ser cultivada no decorrer da caminhada. Por quê? Porque nós não sabemos o momento que nós vamos estar numa crise. Porque quando está tudo bem, você não precisa muitas vezes exercitar a questão da esperança, da fé. Né? Tá tudo bem, a minha vida emocionalmente, né? Olha a Conchita falando do casamento, foi lindo, né? Então, o que eu percebi é que era necessário que eu desenvolvesse um relacionamento permanente onde eu cultivasse essas boas amizades, essas conexões divinas, e isso você tem mais propriedade para falar, que, né, você tem toda aí uma estrutura do coach, né? E veja que quando as dificuldades chegam e nós estamos vivendo num mundo onde a dificuldade ela está do lado de dentro de casa ou do lado de fora. Hoje, a dificuldade, Luciana, para mim está do lado de fora. Por quê? Porque eu estou com minha casa estruturada na palavra do Senhor, né? Eu tenho assim um relacionamento, meu marido também é cristão, meu filho. Então, nós temos uma harmonia dentro de casa e isso nos fortalece para conseguir, né? Conseguir levar aquelas dificuldades que estão fora de casa, né? Porque imagina assim, né? Eu entendo que quando a dificuldade está dentro de casa, porque o mundo sempre vai estar o caos. Mas o problema quando a dificuldade está dentro de casa significa o quê? Que o caos lá de fora alcançou a minha casa. Sim. A minha casa mergulhou, porque lá fora eu não tenho controle. As pessoas vão fazer o que elas acham que é certo, as decisões, mas dentro da minha casa eu tenho opção, eu tenho a capacidade de decidir, de escolher, né? Então, isso, de blindar, de buscar na palavra, né, das decisões que vão ser tomadas, os posicionamentos, né? Então, hoje eu vejo que é um processo do cultivo da esperança, né? E eu também não quero ficar monopolizando, porque de repente você também vai falar comigo, né? Não, tá. É muito bem, pode falar. Então, e hoje de manhã, no meu devocional, foi muito bonito, porque houve, assim, né, uma comparação, e eu acho que até estava falando, o pastor ali do devocional estava falando sobre a esperança, ou sobre como você vê muitas coisas que, assim, eu estou semeando algo,
Eu preciso ter boas sementes para poder ter uma boa colheita, né? Amém. E nós temos muitas vezes aqui uma semente que ela vai brotar rápido, ela vai florescer rápido e nós vamos poder ter o fruto ou a folhagem ou a flor muito rápido, né? Mas ele estava falando de uma planta que ela demora muito para aparecer, que é o bambu. O bambu, você lança ali a semente ou o brotinho na terra, ele esconde. E muitas vezes você fica até desanimado, que não consegue. Acho que desanimar não vai brotar nada, né? Mas depois de um tempo, ele solta um brotinho e você percebe que ele fez uma estrutura embaixo da terra. E depois depois é que ele vai aparecer, né? Então, eu entendi esse paralelo com a esperança. Muitas vezes você está orando, jejuando, semeando, andando com a comunidade, e a gente sabe que não é fácil, né? Quando a gente está num grupo, cada um às vezes tem uma percepção, uma visão. E, olha lá, Raquel, linda. E nós muitas vezes precisamos tomar esse cuidado para que a gente não esmoreça e esse foi o meu processo. E o que aconteceu? Quando eu fui para a igreja do Nazareno, eu não queria mais saber de ministério, não queria mais saber de cargo, não queria mais saber, não queria me interessar por liderança. Eu falava para Deus, me deixa quieta, me deixa no meu canto, eu não quero saber. Né, e eu levei um bom tempo essa ideia, mas o Senhor, Ele vem com os seus propósitos. E o modo como Ele foi trabalhando, a Lazilda, linda, a Amara, como Ele foi trabalhando, me deu assim a certeza de que aquilo que Ele tinha me dado, que é a questão da influência. Amém. E essa influência, Luciana, ela é proposital. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero quando eu me reúno com as mulheres. Eu sei o que eu quero quando eu proponho um estudo. Meu fone caiu aqui. Quando eu proponho um estudo, e eu fui aprendendo essa questão da intencionalidade junto com o meu grupo de mulheres lá da igreja. E isso me fortaleceu muitíssimo, né? A gente desenvolveu... Viu a live à noite? Ontem? À noite com o pastor Carlos? Vi. Falando um pouco disso, né? Que lindo. É isso mesmo. Não, tá ótimo, né? Então, quando a gente desenvolve esses relacionamentos, então, ele tem esse fortalecimento. E daí, eu entrei para a questão aí primeiro eu fui para a junta, fiquei 5 anos, depois eu pedi para o pastor um direcionamento pastoral, né? E eu acho que assim, que foi muito lindo, né? Com o direcionamento que o Senhor tem dado, Luciano. Então, do fortalecimento, do resgate, da história que o Senhor reconstruiu, né? E aí a esperança que ela foi semeada e construída ao longo do tempo, né? Para que a hora que a dificuldade vem, você fala assim, não, isso está alicerçado no terreno firme, né? Isso está baseado na rocha, né? Então, é interessante, pastora, que quando a gente está passando por uma situação assim, como a pastora está contando, a gente, às vezes, é difícil cultivar a esperança e mantê-la viva. Mas como a gente precisa respeitar os processos que a gente vive, como a gente precisa respeitar os períodos que a gente acha que é um vale, que é um deserto. Exato. Como a gente precisa respeitar a nossa história, porque Deus leva a nossa história a sério. E a partir dessa nossa história, daquilo que a gente vive, e quando a gente coloca nas mãos dele e a gente amadurece, é a partir dali que a gente vai ter legitimidade para que a gente possa levar esse bálsamo para outras mulheres. Isso. É assim, algo que marca a minha vida. Eu falei disso ontem. Isso. Que é aquela frase do Rodolfo Abrantes na música: das minhas feridas sai um poder para curar.
Porque só que elas precisam existir, né? E isso, Cicatrizar, né? não, e é isso que você está falando a respeito, né, das feridas, né? Então, é, eu vejo muito nítido isso na minha vida. Esses dias eu estava conversando com meu marido, eu falei, meu bem, tem áreas da minha vida que eu acho que Deus pegou pesado comigo. Né? Ó, Deus pegou pesado, Deus, ele não deixou barato, né? Ele foi fundo, né? Mas isso tem um propósito. Isso Tem. tem, quer dizer, a hora que eu vou falar para alguém sobre desprezo, sobre mágoa, sobre ressentimento, sobre raiz de amargura, sobre depressão. Então, Me assim, autoridade. foram assim amarguras que eu passei, eu tive que procurar ajuda, abrir mão do orgulho, abrir mão da autossuficiência, né? Exercitar a humildade, né? Por quê? Porque a gente vai criando defesas ao longo da vida. A gente Sim. vai levantando as muralhas até para aquela questão assim, né, da sobrevivência. Eu preciso me virar, eu preciso dar meus pulos, né? Mas a gente fala, a gente vai olhando assim, Deus fala assim, olha, aqui não é do seu jeito. Aqui não é desse jeito. Aqui eu tenho outra maneira de pensar. Ah, você quer ir do seu jeito? Ah, você quer fazer as suas escolhas? Né? E você sabe que em 2017, 2018, nós tivemos. Aí foi algo que eu e meu marido tivemos que passar próximos, né? Nós tivemos que passar juntos. Como eu falei, as dificuldades que estão fora de casa eu não tenho controle, mas as que estão dentro de casa atingem a minha família, lógico, a gente tem que ter um posicionamento, né? Glória a Deus, a Ana, né? Então, em 2017 e 2018, o meu ex-marido ficou doente, Luciana. Muito grave, muito, né, era um quadro muito difícil. E ele não tinha família, ele só tinha minha filha. E eu e meu marido, nós tivemos que sentar e conversar a respeito de como nós iríamos ajudá-lo. Porque se não fosse nós, através da minha filha tem 30 anos, é a filha que era dele, do meu primeiro casamento. Ele não teria quem o ajudasse, porque ele não tinha outra família. Meu Deus. Então foi um momento em que nós tivemos que sentar, ser maduros, né? A gente entender que aquilo era algo que não poderia ser ignorado, né? A gente, lógico, tinha a questão da oração, ele não era cristão, mas o meu marido foi muito maduro, meu marido aceitou e nós tivemos assim, né, o empenho. E isso eu falo não é para engrandecimento, é que a questão é, a hora que vem a crise, a hora que vem o vendaval, nós temos que tomar uma posição. Nós temos que tomar uma direção, uma decisão. E isso vai impactar aquilo que a gente fala que é a nossa fé. Né? Então, Prova, né? é a fé sem obras. Né? Então, como é que eu vou poder testemunhar do amor de Cristo se a hora que as dificuldades vêm, a gente não consegue ter um posicionamento? Né? Mas isso a gente vai adquirindo ao longo do tempo, é processual. Eu gosto muito de, né, quando você fala do seu, eu sou Eliana Pelins e estou fortalecendo mulheres. É isso mesmo, né? Essa é a nossa missão, né? Essa é a nossa luta. A gente passou, a gente lutou, a gente teve dificuldades, para quê? Né? Para quê? Para a hora que nós estivermos ao lado de alguém, a gente também oferecer uma ajuda, um apoio. E hoje eu me sinto assim
muito privilegiada na igreja onde eu estou, na comunidade. E aqui eu queria também deixar um apelo, né? Que muitas vezes a gente sabe que a caminhada da fé ela não é simples, mas nós temos que perseverar. Sim. A igreja é um lugar onde a gente floresce. Eu vejo que assim que é um lugar onde a gente pode fazer algo diferente. E a gente se fortalece a ponto de poder ajudar fora da igreja, porque não é só dentro da igreja. A igreja a gente se alimenta, a gente compartilha, muitas vezes alguma dificuldade, a gente compartilha um ensinamento, a gente se fortalece para depois sair daquela comunidade que é muito confortável, né? A gente está com as irmãs, abraçar, né? Mas e aí? É só isso? Não. Aí nós temos um mundo que carece do anúncio da palavra, do consolo, do encorajamento. Você sabe que isso que você está falando é maravilhoso, porque essa questão de tudo que você passou e depois ter te dado autoridade para trabalhar com outras mulheres, e é bem a forma que Deus, é o funcionamento dele, né? Quando eu fui para a Igreja do Nazareno, eu era de uma igreja muito tradicional. E assim, foi uma bênção na minha vida, né? Eu fiquei 25 anos em duas denominações bem tradicionais. E assim, e não cria nas manifestações do Espírito Santo. E isso para mim foi difícil compreender. É verdade. O que me fez compreender foi que quando eu fui, na primeira vez numa igreja do Nazareno, eu falei, existe algo diferente aqui. E eu estava assistindo na internet algumas ministrações que eu nem vou citar nome para não dar polêmica, mas de algumas mulheres que estavam na época fazendo bastante esse trabalho, e eu falava, existe algo diferente nelas, Deus, e eu sei que vem do Senhor. Então eu sei que o Senhor não faz acepção de pessoas. Tá. Então isso que tem ela é da sua parte e eu também quero. E quando eu fui na igreja do Nazareno pela primeira vez, eu senti ali algo diferente, né? Não por ser a igreja do Nazareno, podia ter sido outra. Mas quando eu saí do ambiente muito tradicional, eu vi algo que eu não tinha visto ainda. E ao conversar com a liderança daquela igreja, eu fiz uma pergunta teológica. E a resposta me deu mais curiosidade ainda. Mas querendo saber mais de Deus. E eu falei, não, eu quero saber mais dessa história do Espírito Santo, eu quero saber mais. E de fato foi o que Deus me respondeu. Deus me deu essa resposta. Ele falou, você quer isso, então toma, né? Eu não quero entrar com termos muito teológicos para não trazer para um lado ou para o outro. Tudo foi bênção na minha vida. Eu tenho amizade com gente da área tradicional, com gente não tem preferência. Isso. É a multiforme graça, né? Isso mesmo. Foi muito importante na minha vida e continua sendo, né? Então não quero trazer favoritismos aí doutrinários. Mas isso me fez, naquela ocasião, perder amigos. E quando eu perdi amigos, aí você vai entender o que eu estou colocando a conformidade aí. Quando eu perdi, eu também perdi ministérios. E eu entrei nova num lugar que não me conhecia. Eu não me conhecia também mais. Isso. Eu também não sabia mais quem eu era. De repente eu era uma pessoa mais durona, de repente eu só chorava. E aí o Espírito Santo realmente desestruturou tudo para desconstruir, para depois construir. E foi aí que surgiu, um tempinho depois, o Fortalecendo Mulheres. Porque Deus falou, eu estou ampliando a tua visão. Antes você trabalhava só dentro. Eu quero que você enxergue fora. Eu fiz em você a dor, causei a dor, permiti essa dor em você, para que você tenha legitimidade, autoridade para tratar outras pessoas. Para permitir abrir, não é nem tratar, né? É abrir esse canal de tratamento. Isso. Eu vejo que, assim, a gente tem sempre que estar muito atenta, porque, Luciana, Deus está trabalhando. Sim. Deus está fazendo. E aí, eu quero falar assim, Deus, o que eu posso fazer nesse trabalho que o Senhor está fazendo? Eu quero estar atenta. Né? Então, eu quero
Assim, você já viu aquele jogador de futebol que ele está né, do lado de fora, ele é o reserva. E ele está com a meia para baixo, a camisa para fora do calção, vendo o celular. Mas, em compensação, tem outro que está com a meia no lugar, o calção, e ele está se treinando para entrar. A hora que o técnico falar quem vai, ele fala eu. Ele está Pode pronto. contar com ele. Então, o que eu é exatamente isso. Então, em algum momento eu fiz um propósito com Deus, eu queria estar pronta. A hora que ele chamasse, o que fosse. Então, onde é que eu posso ajudar? Onde que eu posso colaborar? Que forma que o Senhor quer me usar? E aí, eu acho que Amém. foi algo que Deus é maravilhoso, né? Então, a hora que ele fala, vamos, a gente tem que abraçar a causa, não importa, Sim. né? A gente muitas vezes trabalha nos bastidores, muitas vezes é um aconselhamento, querida, nunca ninguém vai ficar sabendo do mover de Deus que foi aquele momento com aquela pessoa. Mas Deus sabe. E isso é o que mais me agrada. Né? É o que mais me completa. A gente gosta de estar numa reunião, de estar num culto, a gente gosta de estar, né, num encontro, mas existe, às vezes, os momentos que são muito particulares, muito da intimidade, né? E nesse tempo eu me interessei pela área de aconselhamento, que eu achava que era algo que eu precisava me estruturar. Também tem a mentoria, né, que é também algo que eu gosto e posso atuar. Tem algumas pessoas da igreja que eu consigo fazer esse trabalho, porque o atendimento e o aconselhamento são momentos que a pessoa está na crise, mas muitas vezes ela precisa de um direcionamento. Ela quer fazer, construir algo, e ela precisa de alguém que fala, olha, pensa assim, como o coach faz as perguntas, né, para dar o direcionamento, a mentoria, ela vai sempre abrindo o espaço para uma partilha, né? Então, esse assim, é o trabalho, e eu vejo que Deus ele vai tratar. E a hora que ele trata, ele quer usar. Não é um Sim. tratar por tratar. Por Não é abrir não. a visão por abrir. Né? Então aí a gente se dispõe, a gente se mobiliza. E acho que essa sensibilidade, né, a gente ir escutando a voz de Deus. Essa experiência que você estava falando sobre o Espírito Santo é algo que hoje eu posso ter mais tempo de oração, mais tempo de leitura, mais tempo de meditação. Então, eu agradeço muito a Deus por essa possibilidade. Por quê? Enquanto eu tinha outras agendas, era muito diferente. Mas quando eu parei de trabalhar e eu falei assim, não, agora é uma dedicação que eu quero que seja a prioridade. E poder estudar mais, né? E poder ajudar mais, abrir mais o espaço, né? Então, eu vejo que a esperança, ela é esse trabalhar de Deus, né? Então, para que a gente dê também esperança, a gente mostre, porque eu vou falar para você, teve dias que alguém me pegou pela mão e falou, olha, vem por aqui. Saia dessa escuridão que você está. Saia dessa treva que você está. Né? Porque eu não enxergava possibilidades. Eu não enxergava o mover de Deus. E Deus estava? Ele estava. E Ele usou pessoas para me trazer um bálsamo, para me trazer uma compreensão, para me trazer a luz, né? Sim. E hoje pessoa, pastora. Exatamente. A gente nunca sabe quando Deus está nos usando. Eu vejo esse trabalho das devocionais, tem tanta mulher lá, né? São vários grupos. Isso. No WhatsApp
vários no Telegram tem um. Eu realmente gostaria de conhecer todas, né? Eu creio Sim, que um dia Deus vai permitir. E, assim, de vez em quando eu vou até a igreja de ou então a gente se conhece aleatoriamente. Tem uma aqui, a Rosângela, a gente se fala todos os dias. Eu não conheço a Rosângela pessoalmente, a Maida já olha só, conheceu, na minha frente. olha só, Mas pessoas que eu não conheço e que muitas vezes, assim, aquela palavra que a gente não sabe por que veio no nosso coração, a gente vai ali e coloca. E é aquela verdade, pessoa, naquele dia, ouviu aquela palavra de esperança. E ela é chega, verdade, assim, e acende uma luz, é isso né? mesmo. Perto a É, que estava dormindo. então veja bem que eu penso assim, quando a gente se dispõe como canal, como vaso, Deus usa, né? E eu costumo falar que nós somos vasos maleáveis, Deus vai moldando, né? Amém. Uma hora é uma palavra, outra hora às vezes é um abraço. Nem É, sempre a gente vai estar falando, mas é, a gente deixa o caminho aberto, né? Eu não sei como é. é que nós estamos com o tempo aí, mas Não tem tempo ainda. que bom. Então, quando apareceu essa história do isolamento social, eu fiquei muito preocupada. Eu perguntei, eu fui para Deus, eu falei, Deus, é muito difícil a gente falar isolamento social, né? Porque nós somos sociais, nós queremos nos abraçar, nós queremos ver, nós queremos estar em contato, né? E eu fui para Deus, eu falei assim, Deus, eu quero uma estratégia. Amém. E eu vou falar para você que Deus me deu um livro que eu relutei. Você sabe que eu falei assim, eu preciso manter um contato com as mulheres da minha igreja. Né? Elas têm os grupos de comunhão, que elas têm, lógico, né, as pessoas de relacionamento. Eu falei, mas é o núcleo, é o universo feminino, é alguém com quem elas possam falar, olha, vou conversar, eu vou ter algo nesse tempo em que eu vou aproveitar, ou vou ver a palavra, ouvir a palavra. E eu criei um grupo e nós estamos lendo a experiência da mesa Ai, da autora Dev Titus, né? E tem sido um momento assim precioso, onde eu falei assim, não, a gente vai lembrar dessa quarentena ou desse isolamento social como um tempo em que o Senhor falou conosco. Um amém. tempo onde nós estávamos em casa, mas não por castigo, não porque é um peso, não. Nós vamos Não. estar em casa e vamos ver assim Aproveitar bem. uma melhor oportunidade de nós fortalecermos os nossos vínculos, né, de nós estarmos na justa posição que o Senhor um dia sonhou, e não tem problema nenhum trabalhar fora, né? Mas Quero já aproveitar aqui. E aproveitar que tem testemunha aqui também. Então vamos aproveitar e intimar no convite. amém. Na semana que vem, nas nossas devocionais, a gente vai levar algo especial para as mães e também aqui no Instagram. Ó, que E bom. eu estou convidando, então, para participar com áudio nas Tá. devocionais. E se quiser Legal. falar dessa questão, do como a gente faz a diferença com essa questão da mesa, fique à Legal. vontade, Tá tá bom. bom? Então, Tá bom. Muito depois a bom. gente Daí, combina. isso, vamos combinar, né? Então, Desculpa cortar. não, não tem problema. Então, nós estamos indo para o quinto capítulo do livro e Legal. cada sexta-feira eu abro para elas darem o testemunho, né? As Ó, irmãs, elas vão lá, postam o que elas quiserem. E dá para escrever um livro mesmo toda sexta-feira, se quiser recolher legal. os testemunhos, né? Então, essa é uma estratégia que assim eu pedi para Deus. É lógico que a gente estava entrando na quarentena, era muito difícil que as irmãs comprassem o livro, né? Mas a gente sabe que Deus dá estratégia e está acontecendo. Então, está sendo muito bom. E Maravilha. o que eu penso, né? Que esse despertamento, ele não veio dessa vez, Luciana. Quando eu falei para você a respeito das dificuldades, então, uma coisa que eu pedia para Deus, cada vez que eu estava num problema,
eu falava, Deus, o que que eu posso aprender dessa situação? Né? A amiga está falando metanoia, é verdade, eu estou nesse grupo aí, é muito lindo mesmo, Brenda, né? Então, essa questão da gente tirar o proveito da situação, compreender o momento que a gente está vivendo, não como um peso, mas como uma forma e uma estratégia de aprendizado, né? Você sabe que a minha filha, quando ela tinha 7 anos, ela ficou muito doente aquele ano. E foi muito difícil. E época assim que tivemos que passar tempo no hospital, UTI, ela foi muito difícil, mas Deus deu a E parou um graça. pouquinho. E naquele momento eu falei assim, Deus, eu não quero que ela lembre desse tempo como um tempo de tristeza, de amargura. Eu quero que ela lembre desse tempo como alguma coisa boa que aconteceu. E nós terminamos aquele tratamento e fomos fazer um passeio, né? Então, quando ela lembra do hospital, ela falou, mãe, mas depois nós fomos passear, né? Isso mesmo, fez uma memória aí, né? Isso. Então, isso ficou muito forte para mim nas outras áreas da minha vida. Então, quando vem uma dificuldade, eu falo assim, Deus, o que que eu posso aprender nessa circunstância? Amém. O que eu posso levar? Porque como é que eu vou lembrar desse tempo de isolamento social? Então, eu vou lembrar como o período que eu li o livro A Experiência da Mesa, eu preparei o curso da Mulher que Prospera, eu participei do grupo Metanoia, dos 21 dias de propósito, né? Então, eu quero contribuir, sim, mas eu também preciso me alimentar, eu também preciso me posicionar, eu preciso buscar, né? E ninguém vai dar o que não tem, né? E esse grupo de mulheres da igreja é uma fonte de inspiração para mim, né? Elas estão aqui, algumas delas, né? Mas é uma fonte de inspiração para mim. Por quê? Porque elas são animadas, elas são motivadas, né? E isso faz com que a gente também se motive, incentive a buscar mais, porque Deus é uma fonte inesgotável de Amém. possibilidades, de energia, de encorajamento, né? Então, ele é uma fonte. E nós somos o quê? A videira. E nós estamos presos à videira. E a palavra diz que nós vamos dar fruto, né? Então, enquanto nós estivermos, nós vamos dar fruto. Essa é a minha esperança. A minha esperança viva, né? Que esse é o momento, sabe, Luciana, que a gente pode olhar lá fora e ver o caos, mas a gente também pode levar a palavra de esperança, né? A nossa esperança está viva, ela ressuscitou, né? E porque porque o nosso Redentor vive, nós viveremos e nós estamos vivos. E eu quero também dizer que eu penso e tenho toda a convicção, Luciana, a resposta para o caos do mundo é Cristo. E quem está na igreja é a resposta, porque a igreja é o corpo de Cristo, né? A gente não fala nem de denominação, a gente ama as denominações, e é a multiforme graça do Senhor, né? Ele se manifesta, né? E eu vejo que assim, a igreja como corpo para se fortalecer, e lógico, a gente tem a nossa missão fora da igreja, que é acolher, anunciar, né? E eu só falo, né? Você tá vendo? Isso mesmo. Você trouxe coisas aqui que eu anotei para gente, para refletir, né? E uma das coisas, eu vou copiar nas minhas orações, tá? E é essa questão mesmo de que Deus está fazendo e eu quero saber onde eu me encaixo nisso. Maravilha. Qual foi a parte que ele preparou para que eu faça, né? E essa disposição nossa faz toda a diferença, porque não vai faltar o que fazer. Não vai. Vai nos desafiar. Como, por exemplo, o propósito, vocês sabem, que vocês acompanharam, terminamos os 21 dias, a minha cabeça ficou doida, ela já não é normal. Eu sei como é que é. Sabe, né? Depois desses 21 dias de metanoia, eu falei, Deus, eu preciso me desafiar nas áreas que estão dormindo.
E uma delas foi a questão de usar essas lives e outras coisas. Estratégias, né? Realmente, eu uso muito a informática, mas a live não é uma coisa que me agrada muito, não. Mas eu já até gostei. Ontem eu terminei a segunda e eu falei, pronto, gostei. Agora eu vou ficar, Não, mas é uma né? estratégia muito boa, viu? É assim. E a gente tem que usar. Então, se é isso que Deus está querendo agora, se é nisso que encaixa, né? Aí que eu entro, que eu venço os meus desafios para estar preparada. Exatamente. A gente nunca sabe o que é de fato que Deus vai pedir para a gente ali na frente. Então, a gente precisa estar preparado mesmo, né? E se desafiando, esse é o ponto. A gente se Isso. desafiar, né? Essa semana a gente pegou para falar da tarde da esperança aí, né? As palavras da Isso. esperança Ai, da muito tarde. lindo. E à noite, tanto no devocional como à noite, a gente fala dessas coisas que limitam a nossa mente. E uma coisa se Exatamente. encaixa com a outra, totalmente. Porque se eu tenho Exatamente. esperança viva, o que pode me limitar? Exatamente. Agora, às vezes a gente, como a pastora trouxe, né? Você falou uma coisa que eu anotei. Lições necessárias. Esse termo eu amei. A gente Amém. precisa passar, né, pelas lições que são necessárias. Mas a gente não São. precisa ir sozinho. A pastora não foi sozinha. Isso, ai, amém, amém, né? Na verdade, eu vejo que assim, existe a desconstrução porque a gente constrói em cima das nossas percepções, mas Deus Uhum. muitas vezes ele desconstrói para que ele construa aquilo que ele quer. E você sabe que, né, nos meus devocionais, eu estava lendo lá em Jeremias, que fala, eu sei os planos que tenho, planos de bem, não de mal. Mas ele está falando isso no momento em que ele está levantando a Babilônia para entrar e invadir. Né? Então ele vai falar para o profeta, ele fala assim, olha, eu estou levantando, eles vão fazer algo muito triste em vocês, mas eu sei os planos, Amém. eu estou permitindo que isso tudo aconteça, mas eu tenho os meus planos e eles não falham, e eles são melhores, né? E são planos de bem. Então aquilo me consolou muitíssimo. Né? Eu falei É o que a assim, gente está vivendo, né? exatamente. Então, esse é o momento que a gente precisa entender que Deus está permitindo. Sim, Ele está permitindo, mas Ele não perdeu o controle. Ele está É. plenamente no trono, regendo, soberano, em Amém. tudo e nada está escapando da Nem por isso. soberania, né, o tempo todo, em todos os aspectos. Né? E a gente sabe Amém. que tem sofrimento que é legítimo. Tem pessoas que estão Sim. perdendo pessoas, entes queridos, e a gente quer dar essa palavra de esperança, de Amém. encorajamento, de fortalecimento, né? Amém. Mas o Senhor, ele continua sendo soberano. E a gente, É. eu não sei como é que está agora o tempinho, né? Tem 6 minutos. Pode É, falar. eu, eu tenho trazido uma palavra no meu coração a respeito de olhar para cima, olhar para o alto, né? E hoje, esses dias na internet, a gente está ouvindo muitas pregações escatológicas, né? É. Apocalípticas, né? E em Lucas, né, Jesus fala que vai ter guerras, rumores de guerra, pestilência, desastres da natureza, e isso não é o fim. Sim. Ele vai falar lá na frente que quando o Senhor vier, para a gente manter o nosso olhar para cima, o olhar para o alto, né? Amém. Essa é a vinda. Aí é que começa, vamos dizer assim, a volta. Então, eu tenho comigo assim, eu não posso ficar olhando as circunstâncias. Eu não posso ficar olhando noticiários. Eu não posso ficar olhando algumas redes sociais que elas não são honestas, elas não são sinceras. E outra coisa, elas não falam a verdade. A verdade está na Bíblia. A verdade está na Amém. palavra de Deus.
Então, Amém. eu ouço o noticiário de vez em quando, dou uma atualizadinha e fecho. Por quê? Porque aquilo mina muitas vezes, eu fico presa no que o homem está falando, no que o cientista está falando, no que o repórter está falando, no que o político está falando, e eu não parei para ouvir o que Deus está falando. Então, eu me posicionei. Eu falei, olha, eu vou me atualizar, vejo algum noticiário de vez em quando, mas o meu tempo agora vai ser de leitura, meditação da palavra, para que a gente esteja fortalecido. Seja o que o Senhor trouxer, nós temos que estar fortalecidos e o nosso olhar está preso nele. A nossa visão está nele, autor e consumador da nossa fé. Até porque todas as notícias já estão lá, né? E a hora que nós sairmos dessa, Luciana e as queridas amigas, né? Nós vamos ver o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Então, as coisas já aconteceram para o Senhor. Isso aqui não é presente nem futuro, isso aqui para ele já é passado. Então, ele já sabe os propósitos. Ele já tem tudo consumado. Não foi assim? Lá na cruz, está consumado. Essa é a minha palavra assim, que eu tenho trazido no meu coração, que eu creio, que eu compartilho com, né, com a minha família, com meu esposo, meu filho, né? Amém. E eu fiquei muito feliz. E que a gente lembre, acho que a gente pode fechar com essa palavra rema. Quando vier o desespero, em qualquer que seja a área, está consumado. Amém. Amém. Lembrar isso fortalece a esperança. Isso mesmo. Que a gente possa ter isso como aquela chave de esperança. Está consumado. Exatamente. Amém. Que bom. Amém. Amém. Que bom. Olha, tudo lindo, anotei né? uma porção de coisas aqui. Ai, depois que eu vou linda. botar lá nos grupos o link para vocês poderem assistir de novo. E muita gente não pode assistir à tarde. Mas eu queria te pedir aí, para os 2 minutinhos que a gente tem, você orar, abençoar a vida querida. Da nossa vida e de quem vai ver depois. Amém. Para mim foi um privilégio, uma honra, viu? Quero agradecer de coração, né? Tem umas amigas aí, são lindas, né? Olha, não as conheço, mas já amo muito, né? E a deusa linda, minha amiga. Então nós vamos orar, né? Nós vamos fazer com que, né, o nosso coração esteja mais ainda, né, preso ao Senhor, escondido no Senhor. Amém? Amado, querido Deus, que privilégio o Senhor nos concede, Pai querido, de uma forma tão especial, podermos unir os nossos corações, unir as nossas mentes e saber que o Senhor é o centro da... Somos gratas a Ti. Venha com a Tua graça, com o Teu favor, com a Sua misericórdia. Senhor, que a esperança seja palpável, que nós possamos caminhar através da esperança. A esperança seja uma estrada que se abra à nossa frente, Deus. Te louvamos. Abençoa a pastora Luciana nesse ministério maravilhoso. Abençoa as amigas esta tarde que estiveram conosco. E nos conduza, Pai querido, em vitória. E faça com que a gente suporte com gratidão tudo que o Senhor tiver para nós, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus amoroso, misericordioso, bondoso. Amém, papai.